Bem, eu gostaria de chamar a doutora Alessandra, ela é diretora aí da Neurosapiens, tem feito um esforço junto comigo muito grande de trazer essa colaboração a nível nacional, que a gente tem conseguido trazer pessoas excelentes para juntar ao grupo e melhorar o tratamento dos tumores cerebrais em geral. Doutora Alessandra Gorgulho, por favor, queira dividir a sua tela. Muito obrigada, boa noite, e eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, especialmente dos pacientes, e obviamente dos nossos colegas que estão fazendo com que, que essa noite seja realmente outstanding, né, memorável. Eu tenho a dizer que, embora o doutor Antônio tenha dito que ele não é o mais novo, com certeza é o mais energético, porque a alma mater para fazer tudo isso acontecer aqui hoje, a ideia, a concepção, quem põe ânimo em todo mundo é o doutor Antônio. Então, realmente, eu acho que hoje a gente está aqui e isso muito mimetiza eventos que são rotina nos Estados Unidos. Eu me lembro que logo que eu cheguei lá, dos 10 anos que eu fiquei lá, a gente via todo ano, tinha um encontro de pacientes com tumores cerebrais, presencial naquela época, né? E as pessoas iam em massa. Então, acho que é importante a gente desenvolver essa cultura no Brasil, porque existem pouquíssimas associações de pacientes, elas têm uma dificuldade imensa de conseguir financiamento para fazer alguma coisa, e a gente tem que estimular e tem que dividir conhecimento num patamar que isso se torne mais digerível, e com o tempo isso vai ajudando, porque hoje em dia informação também salva, né? Senão você não sabe nem que aquele tratamento poderia ser uma opção para você. Então, eu vou falar um pouco sobre a radiocirurgia para os tumores cerebrais, e tenho uma plataforma um pouco ambiciosa, porque eu vou começar, obviamente, com a definição, mas tenho muita coisa para cobrir. Então, primeira coisa é o que é a radiocirurgia, né? E o que é importante entender é que ela é a união de dois mundos e de duas especialidades, e, para ser muito sincera, duas especialidades médicas e uma terceira especialidade, que é a física. Então, a gente sabe, desde a descoberta do raio-x no final do século XIX, e como então a radiação foi descoberta, e quem quiser assista mesmo o filme da Marie Curie, que está no Netflix, que é excelente, vai pegar uma excelente overview de como a radiação foi descoberta e começou a ser aplicada na medicina. Por outro lado, a neurocirurgia também estava sendo desenvolvida, então aqui vocês vejam aparatos antigos, o microscópio cirúrgico não existia, comparando com hoje toda a tecnologia que a gente tem disponível no centro cirúrgico, que muito minimizou todos os riscos que existem de um procedimento e possibilitou que o cirurgião chegasse com segurança em locais no cérebro antes inimagináveis. Mas, obviamente, toda essa tecnologia tentando fazer cada vez procedimentos mais refinados, sofisticados, menores, seletivos e, portanto, mais seguros, com uma recuperação mais rápida. E da união desses dois mundos, surgiu, então, um conceito da radiocirurgia, que é um conceito de um neurocirurgião sueco, aonde ele queria chegar em regiões difíceis do cérebro sem ter que abrir a cabeça para chegar até lá, porque muitas vezes a via de acesso causava mais problemas ao paciente do que o ato de se lidar com aquela lesão em si. E dessa forma, então, começaram todos esses aparelhos, essa tecnologia maravilhosa que existe, essa daqui é a mais recente, que ainda nem temos no Brasil, aonde se uniu o uso da radiação, que é capaz de controlar os tumores, tanto malignos quanto benignos, com a precisão e a finesse neurocirúrgica, com a parte da estereotaxia, que é a localização em 3D, de modo que eu consigo, então, focar essa radiação para alvos extremamente pequenos, como vocês podem ver aqui, e isso é uma técnica. Então, uma técnica que eu posso usar no tratamento de múltiplas doenças, sejam as doenças oncológicas ou os tumores, sejam eles malignos ou benignos, mas também outras doenças que são, por exemplo, doenças funcionais, múltiplas lesões no cérebro, como esse caso de metástase cerebral, ou para a coluna, no caso de uma metástase de coluna, ou tumores benignos, né?
e casos de dor. Então, hoje a gente sabe que a radiocirurgia é a junção de todos esses mundos, requer um cálculo, né, uma precisão neurocirúrgica aliado a uma física extremamente sofisticada, aos conhecimentos clássicos da radiobiologia, e isso reflete numa tecnologia que custa, que infelizmente é cara e que ainda nós temos muita dificuldade de ter disponível para ampla gama de pacientes, e obviamente, se a gente não enxerga a doença, ou seja, se nós não temos uma ressonância de qualidade, outras técnicas de imagem, um neuroradiologista como o Dr. Tomás, que nos ajuda a interpretar e ajuda a digerir todas essas informações que vêm na imagem, de nada adianta eu ter tudo o resto se eu não consigo ver direito o que eu tenho que tratar. Um conceito que acho que é importante ter é que a radiação, ela acontece na hora que o paciente está dentro da máquina recebendo o tratamento. Esse é o efeito físico da radiação no tecido, mas existe daí um processo químico que vai deflagrar um processo biológico e isso leva algum tempo. E para a gente ver o resultado clínico do efeito biológico da radiação no tecido, nós estamos falando de prazos de semanas a meses. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, você não tem tempo de tratar só com a radiocirurgia. E isso é o neurocirurgião que vai saber avaliar e dizer quando isso é um tratamento único, quando ele tem que ser combinado, como ele tem que ser combinado, em frações ou em dose única e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando 2 aparelhos para vocês, com os quais a gente trabalha. Essa daqui é a Gamma Knife, que a versão mais moderna vem com essa tomografia adaptada, e essa daqui é o CyberKnife, que é um braço robótico que vai alinhar o paciente. Aqui no caso do Gamma Knife, a gente vê que existem esses 8 setores com tamanhos de colimador, que uma vez que nós planejamos, o computador vai girar esses colimadores e abrir para os feixes de radiação, enquanto que aqui é o braço robótico, e aqui eu vou botar um tratamento para vocês verem, esse braço robótico vai seguir aquilo que foi determinado no planejamento e ele vai, então, em diferentes ângulos e posições, com 6 graus de liberdade, se articular e entregar o tratamento com a radiação para esse paciente. Bom, como o Myomes, dedicado aos tumores cerebrais, malignos, então a gente vai começar a falar dos gliomas malignos. Agora, veja, Dr. Manuel de Paula é um amigo, né, mas independente de ser meu amigo, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, mas é um neurocirurgião brilhante, com uma super mão e também um balanço sobre o que fazer com o paciente no centro cirúrgico. Adoro operar com o Dr. Manuel desde a época que a gente era residente. Então, sem sombra de dúvida, o manejo dos gliomas malignos, ele começa sempre no centro cirúrgico. E não são cirurgias simples, a gente precisa de imagens refinadas para saber como tirar o tumor sem causar déficit para esse paciente. Bom, e aí quando que entra então a radiocirurgia dentro desse contexto? É extremamente bem selecionada. Por quê? Porque eu estou falando de uma doença que ficou claro pela classificação que a doutora Aline discutiu, pela químio que o doutor Gabriel já discutiu, que esses tumores, eles não são doenças localizadas, eles recorrem e a gente continua lutando e tentando ser criativo para, se não conseguir vencer a batalha final, postergar com qualidade de vida ao máximo possível para os pacientes. Então, eu estou falando de usar uma técnica que eu acabei de falar que é extremamente precisa para uma doença que a gente tem dificuldade de definir qual que são os bordos dessa lesão. E aí, então, obviamente, eu vou dar alguns exemplos, por isso que a gente usa isso em casos selecionados, muito bem acompanhados, tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, tem que agir rápido. Então, obviamente, esse caso aqui, ele precisou de cirurgia, um tumor grande, e depois disso houve uma recorrência. Vejam que o volume é muito menor, ele já tinha sido tratado com o protocolo STUP, que o doutor Gabriel mencionou. Então, aqui cabe
eu usar uma técnica focal de radiação num tecido que já foi irradiado, que eu não quero causar mais problema para o paciente, para então postergar e manter esse paciente bem. Aqui um outro exemplo, um outro glioblastoma, que claro que foi operado, e como a gente sabe, ressecada essa lesão, e aí apareceu uma lesão pequenininha periférica. Tenho que ver isso, tenho que agir rápido, seguramos essa lesão. Infelizmente, a doença volta e progride, mas até lá a gente conseguiu manter esse paciente bem por mais 6 meses, que acaba sendo relevante. Mais um exemplo aqui de um outro glioblastoma, numa paciente extremamente jovem, de 22 anos, e que apresentou uma lesão à distância. Aqui é onde ela tinha sido operada, e a gente conseguiu também segurar isso por mais um tempo. E a gente segura, vocês vejam aqui o resultado 6 meses depois, mostrando que naquele local a lesão estava controlada. Então, hoje a gente tem evidência de que a radiocirurgia, quando aplicada para os gliomas de alto grau, em casos bem selecionados, ela favorece no sentido de aumentar a sobrevida desses pacientes. Mas, de novo, infelizmente é para poucos, e tem que ser rápido. E agora, mudando um pouquinho, falando então dos gliomas de baixo grau, ou seja, não aqueles malignos grau 3, grau 4, mas o grau 1. O tratamento, de novo, primário, é sempre com a cirurgia, mas existem casos que você opera, reopera, ou você não consegue tirar toda a lesão, ou a lesão está inacessível. E aí, o que interessa é unir tudo que existe de tecnologia para você deixar esse paciente assim, ó, depois de 2 cirurgias, depois de 2 radiocirurgias, então você vê o tumor dele aqui, e como o tumor foi diminuindo, ele fez um cisto, e até que a lesão basicamente desapareceu na ressonância, e esse paciente agora está indo para o college, está indo viver fora do país, no hemisfério norte, e está bem. Então, isso que é o nosso objetivo. Tem, obviamente, as metástases cerebrais, eles são, de longe, os tumores mais frequentes do que os tumores primários do cérebro, em 10 vezes. Quando ela é vista pequenininha, a gente pode tratar direto com radiocirurgia. Hoje, honestamente, na minha prática, claro que a gente sempre discute com o radioterapeuta, ele sempre acompanha o tratamento, mas eu vejo... Basicamente, eu não vejo indicação de se fazer whole brain, ou seja, cérebro total, exceto em casos muito excepcionais, porque a gente quer evitar exatamente isso. É o paciente que venceu o câncer, mas que não está mais lá, porque o cérebro dele não está mais, ele não tem mais memória. Então, a gente tem um vencedor que não está mais presente. É essa beleza de se usar radiocirurgia. Radiocirurgia não é radioterapia, é outra tratamento. Então, esse tipo de alteração a gente não vê acontecer. Antes não existia essa disponibilidade e hoje, infelizmente, ainda não é uma realidade para todos. E com isso, a gente viu que antes se tratava de 1 a 3 metástases no cérebro, depois esse número foi para 10, agora já existem estudos mostrando 15, então não é só o número de metástases, é o volume de tecido cerebral tratado, desde que tratado cedo. E uma vez que você também faz a ressecção, quando a metástase é grande, a gente também tem que irradiar o leito tumoral. E, de novo, é muito mais interessante para o paciente que isso seja feito com uma técnica focal, com radiocirurgia, do que com radioterapia. E agora, como não existe mês de tumores benignos, eu quero mudar um pouquinho os ares e falar rapidamente dos tumores benignos também, porque eu acho que é importante. Eles são benignos, então atrai que a gente pode proporcionar a cura, desde que consiga tirar todo esse tumor na cirurgia. Só que nem sempre eles estão em localizações que é simples de ir lá e remover tudo. Ou eu posso até remover, mas isso vai custar ao paciente um déficit neurológico. E aí, o pensamento vem ao contrário. Faz sentido eu causar um déficit neurológico num paciente jovem que tem uma doença benigna? O que eu quero? Eu quero curar ou eu quero controlar esse tumor para ele não causar problema para esse paciente? Então, a gente tem que ter esse pensamento dinâmico, que novas técnicas cirúrgicas estão se desenvolvendo, isso também requer tecnologia, isso também tem custo, os centros cirúrgicos não são todos iguais, depende da mão do neurocirurgião, depende da imagem com que é feito o planejamento cirúrgico, depende do que está dentro da sala de cirurgia, da UTI, e a mesma coisa para tratamento com radiocirurgia, depende da tecnologia, depende do time, do neurocirurgião, do
oncologista, do físico médico, da precisão de localização do paciente, da imagem. Então, tudo isso é muito importante. E vou falar rapidamente, o Chivanoma da acústica é um tumor benigno muito comum, que ele cresce do nervo auditivo, e vocês vejam aqui o trend de tratamento, como que a radiocirurgia realmente explodiu no volume de pacientes tratados nos Estados Unidos versus a ressecção. E por que isso? Porque é uma técnica menos invasiva, eu vou discutir um pouquinho com vocês. Então, esse tumor, ele cresce do nervo do ouvido, mas ele anda junto com o nervo facial, que é o nervo responsável por a gente mexer o rosto. E aí existem graus de tamanho desse tumor, e obviamente esse tumor menorzinho é mais fácil de se tratar do que um tumor grande como esse. O pequenininho, às vezes, é tão pequenininho que tem que ter o sinal da seta aqui, para a gente poder apreciar. Então, quando um tumor é pequeno assim, a gente pode tratar direto com radiocirurgia. Eu posso ir lá operar? Posso, mas geralmente ele está causando perda auditiva, o paciente não vai ter uma preservação da audição que é tão eloquente, e você oferecer uma cirurgia aberta para uma lesão ainda pequena, então você pode esperar, ou você pode ir dar um passo um pouco mais, digamos, agressivo e já tratar com radiocirurgia. São duas opções. E aqui é quando o tumor já cresceu mais, então é o que a gente chama do grau 2, mas ele ainda não toca o tronco cerebral. E aí a gente pode, de novo, oferecer o tratamento com ressecção ou tratamento com radiocirurgia. Qual a diferença? A radiocirurgia para preservação da audição e para preservação da motricidade, né, do movimento do rosto, ela acaba tendo uma vantagem em várias casuísticas na literatura. Então, os pacientes acabam tendo... Agora, não tem certo ou errado, as duas técnicas são válidas, as duas têm bons resultados. Tem paciente que não consegue conviver com a ideia de que vai fazer uma ressonância, o tumor ainda vai estar lá, embora não ativo, ele para de proliferar, ele vai estar lá. Então, esse paciente tem que ir para a ressecção. E tem paciente que não, eu não quero, se eu puder evitar de ir para o centro cirúrgico e ter o bisturi, eu prefiro tratar com a radiocirurgia. Agora, nós estamos falando de uma radiocirurgia sofisticada, nós não estamos falando de tratar com qualquer radiação, eu não estou falando em pegar um paciente jovem com tumor pequeno e dar uma margem de 2 milímetros para tratar, porque a gente não precisa dar margem se a gente está usando a técnica correta. Esse daqui já é um CUS-3, é onde o tumor encosta, mas não deforma o tronco cerebral, e esse daqui é um CUS-4, que geralmente é um tumor que é tratado com cirurgia. Por quê? Porque ele já está empurrando, como vocês veem aqui, o tronco cerebral. É menos comum a gente usar a radiocirurgia como técnica única de tratamento. Em alguns casos selecionados a gente usa, porém, no mais das vezes, a gente leva esse paciente para o centro cirúrgico, como vocês veem aqui, e aí a gente deixa o restinho que vai causar déficit neurológico para esse paciente. E nesse restinho a gente trata com radiocirurgia, que é a cirurgia adaptativa que o doutor Antônio vai falar. Pois não, vou passar rápido em meningioma e pituitária e concluo. Os meningiomas, como a doutora Aline já mencionou, eles crescem da bainha, da meninge que envolve o cérebro, porque o cérebro não fica sentado em cima do osso, todo o peso do cérebro em cima do osso a vida inteira ia machucar o cérebro. Então, ele fica envolvido numa membrana e boiando dentro do líquor. E então, essa membrana é a meninge, ou seja, toda a volta em torno do cérebro pode gerar um tumor benigno, que, aliás, é o mais comum dos benignos, né, que corresponde a 35%. Bom, quando eu posso vir tirar toda a lesão, ótimo, a chance disso daí voltar em torno de 10% ao longo da vida, que é pequena. Mas se é um tumor nessas localizações que eu estou mostrando para vocês, na base do crânio, esse nem tanto, mas esse bem mais difícil de fazer, esse um tumor mais difícil de tirar, esse daqui. Então, a gente não consegue tirar sem lesar todas essas estruturas importantíssimas, sejam os nervos, que são responsáveis pela visão, pelo movimento dos olhos, pela motricidade da face, ou estruturas como o tronco cerebral. Nesse caso, a gente acaba tirando menos o tumor com um bisturi, com um microscópio, e aí a chance de esse tumor residual crescer ou de ele voltar vai crescendo exponencialmente, e aí a gente pode complementar com radiocirurgia.
Todavia, se for um tumor pequeno da base de crânio e eu tratar direto com radiocirurgia, eu tenho um resultado muito semelhante à ressecção completa com a microscopia. Então, existem já estudos na literatura com mais de 5.000 tumores avaliados, mostrando, então, que o resultado é muito bom. A gente está falando de 95%, 97% de controle local do tumor em 10 anos. E algumas vezes, quando o tumor é irressecável, como esse, e o paciente é mais doente, a gente pode fazer uma biópsia que entra na agulha pelo rosto e a gente vai até aqui e coleta um pouco de tecido, caso não pareça um caso esquisito, que não parece que é um meningioma, pode ser um tumor maligno, pode ser um outro tipo de inflamação, e aí, antes de tratar com radiocirurgia, a gente confirma. Bom, se tudo isso é verdade para a base de crânio, quando a gente está falando de tumores na convexidade, ou seja, nessa parte alta da cabeça, exatamente o contrário. O acesso cirúrgico é muito mais fácil. Aqui, por exemplo, a gente abre exatamente em cima, aberturinha pequena, então a gente favorece que seja feita primeiro a cirurgia com microscópio, porque a chance de curar é muito maior. E aí não precisa fazer mais nada. Se precisar fazer radiocirurgia, pode fazer, mas a radiocirurgia nessa topografia acaba causando um pouco mais de inchaço no cérebro em volta. Então, nesse caso, a gente favorece a ressecção aberta. Então, tem que entender que não é uma questão de competição, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem que saber o que está à nossa disposição, e acho que esse é o conceito da Neurosapiens, não é uma guerra de tecnologia, mas é saber indicar melhor para cada caso, para cada paciente. Então, entender, então, que nos casos grandes, a gente também vai para a cirurgia adaptativa, ou seja, a gente combina a ressecção com a radiocirurgia, e só para falar, é tumor cerebral, mas a gente também pode tratar os tumores na coluna. Os do adenoma de pituitária, que são os tumores da pituitária, que é essa glândula que fica bem aqui no meio da cabeça, na base do crânio, eles são melhores acessados via uma cirurgia pelo nariz. E essa glândula orquestra várias outras glândulas no nosso corpo. Esses tumores, eles são divididos em não secretores, ou seja, eles acabam gerando sintoma porque eles crescem e comprimem a visão, ou secretores quando eles produzem hormônios. E vocês veem aqui um caso que foi operado 2 vezes, a paciente ficou muito bem por mais de 9 anos quando ela teve a recorrência, e depois, em 2 anos, ela teve outra recorrência. E aqui, então, foi tratada com radiocirurgia, olha aqui, você vê o tumor progressivamente desaparecendo. Então, essa é o correto, né? Juntar o que tem de melhor para deixar esse paciente intacto e livre da doença. E nem todo tumor benigno, não secretor, tem um comportamento biológico tão benigno assim. Existem tumores mais agressivos, e quando a gente opera e faz análise e vê que é um desses, não tem para que ficar sentado esperando ver esse tumor voltar na ressonância. Então, a gente já tem que ser agressivo e complementar logo depois da cirurgia com a radiocirurgia e numa dose mais alta. E aqui, por exemplo, de novo, um outro caso mostrando para vocês, tratado com excelente acompanhamento também, com mais de 5 anos. Eu vou passar rápido. Isso daqui é totalmente excepcional, então, como eu já falei, o tratamento inicial é com cirurgia, mas esse era um paciente muito mais idoso, né, 70 anos, e muito doente. Então, ele tinha um risco cirúrgico muito grande. Nesse caso, excepcionalmente, ele foi tratado direto com radiocirurgia. Outra coisa que é importante, radiocirurgia não é a última conduta a fazer. Então, se o paciente operou um tumor de hipófise, o tumor cresceu, e agora não está em condição óptima de a gente fazer uma boa radiocirurgia, ele tem que voltar para o centro cirúrgico, fazer uma ressecção, então eu tenho que preparar esse paciente para dar a melhor radiocirurgia para ele. Então, isso é muito importante de se ter em mente. Por quê? Porque não é fácil. Eu preciso ter muito conhecimento anatômico, eu tenho que saber o que eu estou tratando, ter um cálculo de dose, ter o equipamento correto para dar uma dose maciça nesse tumor aqui, sem dar uma dose que é mínima no nervo óptico desse paciente, porque eu não posso, é um tumor benigno, de uma pessoa de 22 anos, eu não posso arriscar a visão desse paciente. Então, isso não é uma balela de se fazer, não é uma coisa simples. Isso é verdade para os tumores que geram a doença de Cushing, ou os prolactinomas, que a grande maioria
responde à medicação, ou à acromegalia. Que é o famoso, ou o gigantismo. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma cirurgia de excelência, preparando, então, para fazer-se uma radiocirurgia de excelência e combinado. Aqui, de novo, é um médico, vocês veem, ele já tinha sido operado 3 vezes, o tumor crescendo, e aqui, depois que a gente fez a radiocirurgia, em 6 meses, o tumor já respondendo. Isso também é válido para os cordomas e para os craniofaringiomas, que eu não vou ter tempo de discutir com vocês. Então, só quero deixar aqui o nosso contato e agradecer a participação aqui hoje.